Olá a todos, eu sou o professor Antônio Marcelo Jackson, da Universidade Federal de Ouro Preto, Departamento de Educação e Tecnologias, e nessa videoaula nós vamos discutir uma breve história do que vem a ser democracia, utilizando para isso um texto de minha autoria, partilhado com a professora Adriana Maria Tonini, que se chama Ações Afirmativas e Democracia Contemporânea na Educação. Como sempre faço, vou ler trechos do texto e apresentar na sequência as devidas explicações. Dito isto, vamos ao argumento. Se etimologicamente a definição da palavra democracia é simples, ou seja, governo do povo, politicamente, na prática, revela-se difusa e as razões são diversas. Afinal, o que vem a ser governo, ou antes, o que vem a ser o ato de governar e principalmente o que significa povo? É interessante porque poucas pessoas param para pensar nisso. Falam geralmente a democracia, o que é? Demo é povo, cracia é governo, então é governo do povo. Ótimo! Aí eu quero que se defina então o que é governo e o que é povo, porque sem isso a gente não consegue entender, e a partir daí é que as coisas começam a ganhar um grau de sofisticação tremenda. Para os gregos clássicos, criadores da palavra, governar era agir em prol do bem-estar da polis, ou seja, da cidade, garantir a existência digna da cidade e seus habitantes, promovendo a manutenção dos valores e hierarquias sociais. Povo eram aqueles que possuíam o direito de participar das assembleias, de escolher e até fazer parte do governo da cidade. Este, por sinal, era eleito por obra do acaso. Todos os nomes eram colocados em uma urna e um deles era sorteado. Vamos entender, democracia, que tem origem lá em Atenas, na Grécia, nós estamos falando aí de 2.500 anos atrás, a ideia era que fazia parte do povo, Eram os atenienses, os nascidos em Atenas, maiores geralmente de 25 anos, homens apenas, mulheres estavam fora, escravos estavam fora, estrangeiros estavam fora. Então, quer dizer, era um número bem reduzido daqueles que formavam o povo ateniense, aquilo que era definido como povo. Isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, e aí é uma forma interessantíssima e também pouca gente se dá conta, como é que era escolhido o governante ateniense. Os nomes eram colocados em plaquetas dentro de uma urna gigantesca, era sorteado a partir dali um nome e esse nome era daquela pessoa que governaria Atenas por aquele período, geralmente 2 anos. Então é interessante essa forma, mas já de imediato há uma clara definição do que vem a ser povo e de e para que esse governo servia. O correr dos séculos, entretanto, alterou substancialmente a prática. De um lado, o ocaso da própria democracia que perambulou pelo limbo entre o surgimento do Império Romano, isso lá pelo 1º século depois de Cristo e até o século XVIII. E de outro, os impasses criados com o surgimento da classe social burguesa e suas demandas políticas a partir do período dos 700. O problema residia no fato de que, oriunda do universo do trabalho, a embrionária burguesia vinculava o direito político à produção econômica, ou seja, somente deveria ter condição de participar da vida pública aquele que gerasse um bem-estar material no dia a dia, e era, sem dúvida, uma crítica direta à nobreza. Porém, outro problema vinha à baila. Fazer parte da produção econômica valia para todos os segmentos sociais. Poderiam os trabalhadores mais comuns, exercer direitos e obrigações políticas? A resposta a essa indagação seria o resultado do embate de 2 grandes correntes que se digladiaram no século XVIII. A primeira, defensora da busca da igualdade social, encontrava nos escritos do filósofo Jean-Jacques Rousseau os argumentos mais poderosos. A outra, que entendia as hierarquias sociais e a consequente desigualdade deveriam permanecer, encontrava guarida em autores como James Madison e Robert Malthus. Esse embate gerou uma espécie de quebra-cabeça que cobra um detalhamento para melhor entendermos o problema. Ora, vamos pensar o seguinte, quando chega no século XVIII, de novo volta a discussão de quem faria parte do governo, e quando se coloca isso,
vem aquela ideia antiga dos gregos, né? Tem a tal democracia e tal. Tá bom, então democracia é governo do povo. Agora vamos lá, como é que nós vamos definir o que veio a ser povo? Isso lá no século XVIII. A ideia aqui era que de imediato se esbarrava num problema social que era claríssimo. A sociedade era formada por pessoas desiguais. Então, nesse sentido, e outra coisa, aliás, essa desigualdade, ela envolvia uma série de elementos que poderia ser a pura e simples desigualdade de aptidões, né? As pessoas são diferentes mesmo, e aí por essas diferenças elas acabam produzindo coisas diferentes e obtendo sucessos diferentes, né? Desnivelados, é claro. E por outra, havia aquela desigualdade que aparecia onde uma parte era membro da nobreza, outra parte vinha, aí entrava essa discussão da burguesia. Ora, peraí, mas a nobreza não produz riqueza alguma, ela não produz bem-estar nenhum. Quer dizer, quem produz o bem-estar é a burguesia ou o trabalhador de uma forma geral. E mesmo dentro desse grupo existe essa distinção, o dono da força de trabalho e aquele que vende a força de trabalho. Então, quer dizer, aquele que compra a força de trabalho, que é o grande burguês, e aquele que vende a força de trabalho, que é o operário, o trabalhador comum, o agricultor. Então, quer dizer, como é que isso vai se resolver aí? Quer dizer, como é que nós vamos então... Ou seja, a primeira questão é como é que você define povo e, particularmente, como lida com essa desigualdade. Essa que é a grande questão. A corrente que defendia a igualdade fazia a distinção entre a desigualdade natural, que envolvia aptidões, condição física, entre outros itens, e desigualdade social, fruto das relações políticas que se espraiavam sobre a sociedade, gerando distorções inconcebíveis. Rousseau, no famoso discurso sobre a origem da desigualdade entre os homens, apresenta uma das passagens mais significativas a esse respeito. Aí é texto do Rousseau. Perdão. Tratei de expor a origem e o progresso da desigualdade e o estabelecimento e o abuso das sociedades políticas, tanto quanto essas coisas se podem deduzir da natureza do homem pelas luzes exclusivas da razão, e independentemente dos dogmas sagrados que dão à autoridade soberana a sanção do direito divino. Resulta do exposto que a desigualdade, sendo quase nula no estado de natureza, tira sua força e seu crescimento do desenvolvimento de nossas faculdades e dos progressos do espírito humano, tornando-se, enfim, estável e legítima pelo estabelecimento da propriedade e das leis. Resulta ainda que a desigualdade moral, autorizada unicamente pelo direito positivo, é contrária ao direito natural, todas as vezes que não concorre na mesma proporção com a desigualdade física. Essa distinção determina suficientemente o que se deve pensar nesse sentido da espécie de desigualdade que reina entre todos os povos policiados, pois é manifestamente contra a lei da natureza, de qualquer maneira que a definamos, que uma criança mande num velho, que um imbecil conduza um homem sábio, ou que um punhado de pessoas nade no supérfluo, enquanto a multidão esfomeada falta o necessário. Esse texto é o final do discurso da desigualdade do Rousseau, uma das coisas mais belas, aliás, já redigidas pela mente humana, coloca exatamente o ponto nevrálgico para aqueles que defendiam a igualdade entre as pessoas. Olha, nós podemos aceitar qualquer espécie de desigualdade, desde que ela seja uma desigualdade natural, ou seja, que tenha a ver com as aptidões, que tenha a ver com os interesses até particulares de cada um. Quer dizer, alguns são mais ambiciosos, outros menos. Então, isso sim, essa desigualdade é quase inevitável. Alguns são altos, outros são baixos, uns são gordos, outros são magros. Então, quer dizer, cada um vai ter uma tendência, uma vocação, uma aptidão para isso ou aquilo. E essa desigualdade não tem problema.
sabe? Isso aí faz parte da condição humana. O que o Rousseau chama a atenção é que existe um outro tipo de desigualdade, uma desigualdade que é artificialmente gerada pelos próprios seres humanos na sua vida social. E essa desigualdade, que nós aqui estamos classificando como uma desigualdade artificial, que ele chama de não natural, é que essa deve ser combatida. E aí vem a questão, tá bom, e como é que então se combate essa desigualdade? Para o autor, a solução do problema somente apareceria com a mudança na fórmula política. Assim, defendia que as eleições e os atos de governo deveriam se fundamentar em opiniões que fossem comum a todos os segmentos da sociedade, do mais rico ao mais pobre, buscando com isso a paulatina geração de condições iguais para todos, visto que, se uma opinião fosse comungada por todas as pessoas que compunham um grupo social, era nela que habitava o maior equilíbrio. A isso se denominou vontade geral, que deveria ser o motor e o fundamental objetivo de qualquer governo. É de Rousseau a ideia de cada pessoa valer um voto, que nós praticamos até hoje, né? Quer dizer, no ato da eleição, cada pessoa, independentemente de sua riqueza, de seu poder, do poder que tenha, ela vale aquele voto. Tá? Isso aí é uma ideia claramente rousseauiana. Agora, o que Rousseau esperava também é que na hora de se produzir a lei, essa lei fosse produzida a partir de uma coisa que fosse referência para todas as pessoas no meio social, ou seja, que fosse algo comum a todas as pessoas. Inclusive, isso gera uma confusão e muita gente confunde até os dias de hoje isso, achando que quando Rousseau trabalha com a ideia de vontade geral, seria uma vontade da maioria. Não, vontade geral não é vontade da maioria. Vontade geral é aquilo que é comum a todos. Então, aquilo que faz parte de todos os segmentos da sociedade, é de interesse de todos os segmentos da sociedade, pouco importando se é um segmento mais pobre ou mais rico, se estaríamos naquela época falando de nobreza ou da burguesia, passando pelo clero, pouco importa. Sendo comum a todas as pessoas, essa seria a vontade geral. E a partir daí é que a lei deveria ser produzida. E, segundo Jean-Jacques Rousseau, produzindo uma lei nesses termos, a partir dessas referências, você conseguiria, nós conseguiríamos todos, enquanto sociedade, pouco a pouco produzir uma igualdade política, uma igualdade social. Não é claro aquela igualdade, por favor, de novo, sem entender que isso ia produzir uma igualdade em todos os níveis. De novo, as aptidões continuariam sendo diferentes, os interesses continuariam sendo diferentes, mas efetivamente as pessoas conseguiriam ter acesso a todas as coisas de uma forma mais digna. Era essa a ideia de Rousseau e uma ideia que vai ser defendida até hoje por muitas pessoas. Dando sequência ao argumento. Mas agora o argumento contrário, evidentemente. Mas havia, e diga-se de passagem ainda há, a segunda corrente, que defendia a desigualdade como natural, ou seja, historicamente identificada. Destacamos dois pensadores para defini-la, Madison e Malthus. James Madison foi um dos teóricos da independência dos Estados Unidos, e junto com outros federalistas, que é o chamado grupo de teóricos políticos que criaram, digamos assim, um esboço, o escopo do argumento para o país Estados Unidos, enfrentou o problema de implantar ou não uma democracia no jovem país. Limitado pelas condições de ter em seu conteúdo territórios que defendiam e praticavam a escravidão, Madison e seus pares estabeleceram distinção entre democracia e república. A primeira, segundo eles, somente foi possível na Grécia clássica e era impraticável nesses dias. A segunda se referia às instituições que, devidamente fortalecidas e organizadas, poderiam contribuir para a equidade social. Dito de outra forma, se a sociedade produziu a desigualdade ao longo dos séculos, essa somente seria combatida pelas instituições representativas na medida que os conflitos sociais indicassem. Por exemplo,
Se um determinado segmento social iniciasse um processo de cobranças exigindo melhores condições e direitos políticos, e essa exigência se transformasse em possibilidade de guerra civil, as instituições governamentais deveriam gerar fórmulas que aplacassem um conflito. Reparem que é interessantíssimo esse argumento, que no fundo também vai aparecer em inúmeros países, inclusive aqui no Brasil, tá? A título de curiosidade. Que é o seguinte: primeiro, a distinção, olha, democracia é uma coisa, república é outra. E nos dias atuais, quer dizer, no século XVIII, e poderíamos estender até o século XXI, a democracia, ela somente foi possível na Grécia Clássica. Nos dias atuais, isso é simplesmente impossível. Por quê? Porque, segundo eles, até mesmo a ideia existiu, é um problema que a gente não aborda aqui, mas a ideia da chamada democracia direta, né? Quer dizer, todo o povo ateniense, aqueles homens, adultos, etc., iam para a praça pública, né? A ágora ateniense, e lá discutiam as coisas e tal. E isso era simplesmente impossível nos territórios do século XVIII, ou mesmo depois, né? Quer dizer, a quantidade de pessoas era enorme, então essa tal democracia direta já não poderia existir mais. E, no entendimento deles, democracia seria apenas isso. Então, na medida que democracia não é possível, o que pode ser, o que pode acontecer? Segundo Madison, o que pode acontecer é uma república. E o que é república? Você tem instituições fortes, instituições consolidadas, quer dizer, um poder executivo, um poder judiciário, um poder legislativo, os órgãos públicos funcionando, né, minimamente de forma correta, aonde esses órgãos, essas instituições perceberiam digamos assim, as demandas sociais, os interesses da sociedade, e conforme esses interesses aflorassem de uma maneira que ficasse quase irresistível, ou seja, olha, se não dermos conta, vai dar confusão, vai estourar uma revolução, né? Aí o que acontece? Nesse caso, essas mesmas instituições, elas criariam então fórmulas que dessem conta dessas pessoas, desses interesses. É curioso porque esse argumento, tá, é o que vai dar base, décadas depois, lá no século XIX, e que é válido até os dias de hoje, da chamada defesa das minorias. O que significa isso? Eu tenho uma sociedade que eu reconheço que ela é totalmente desigual, tá? Que ela tem gente rica, que tem gente pobre, que tem gente de todo tipo de interesse, em todo tipo de condição social, e que eu crio uma situação tal, X, que se organize dessa maneira aqui. Perfeito. Aí, de repente, eu percebo que uma parte, um segmento qualquer da sociedade começa a reivindicar alguma coisa. E essa reivindicação começa a ganhar cores mais fortes, a exigência começa a ser bem maior. E o que acontece então com isso? Nessa hora, o governo deve ter a capacidade de perceber que é necessário criar mecanismos que deem vazão àquelas demandas. Vamos dar exemplos muito simples e bem claros, até porque aconteceram dessa forma. Ora, nós temos, pegando o próprio exemplo americano, que onde parte das antigas colônias inglesas defendiam com unhas e dentes a escravidão, e a outra parte não, chega um momento, tá, em que para a manutenção daquele território, ou você bem acabava com a escravidão, ou você bem dividia o país, como num primeiro momento aconteceu, sabe? Os chamados Estados Confederados se separaram da União e começou a chamada Guerra Civil nos Estados Unidos, que durou 4 anos. Ao final dessa Guerra Civil, qual foi a solução encontrada? O fim da escravidão. Porque efetivamente não dava mais para dar conta daquilo ali. E até porque o resultado havia se demonstrado que tinha sido catastrófico, foi uma guerra civil, né? Um outro exemplo, a questão das chamadas sufragistas, tá? As mulheres que lutaram pelo direito de voto. No caso americano, a questão era legal, existia uma lei que proibia a mulher de votar. Então as mulheres, como existiu essa lei em vários outros países, né?
O caso do Brasil é um caso à parte, a gente depois discute isso. Em outro momento nós vamos abordar esse assunto. Mas a grande questão é que as mulheres começam a lutar e a reivindicar esse direito de voto, até que chega um momento que não há mais alternativa, tá? É necessário criar uma lei que garantisse, então, o direito das mulheres votar. Como, voltando para a questão da escravidão, mesmo com o fim da escravidão, o que fizeram esses estados sulistas, né, os estados confederados? Criaram leis de distinção racial, né? Separando, aqui é somente branco, aqui é somente negro, e assim vai. E esse também foi um outro problema que foi alimentado ao longo de 100 anos dos Estados Unidos e que só foi se resolver na Lei dos Direitos Civis lá em 1968. Mas, de novo, depois que toda uma série de demandas foi apresentada pelos segmentos negros da sociedade americana. Então, quer dizer, a ideia de Madison é exatamente essa. A gente cria uma lei, ou cria direitos, ou garante esses direitos, na medida em que a parte da sociedade reivindicar isso. Se aquele segmento não reivindicar, as instituições políticas não vão mover uma única palha para resolver esse problema. Quer dizer, então, essa que é a grande questão. Ou seja, a república, ela é república na medida que ela só resolve o problema se existir demanda. Se não existir um interesse, se não existir uma busca em relação a isso, esqueça, tá? As instituições não devem fazer absolutamente nada. Continuando aqui. Somadas a essa solução conservadora, porque isso é a base do pensamento conservador, depois a gente vai voltar nesse assunto, e dos demais federalistas, estão as teses de Robert Malthus, conhecido pelo estudo que fez sobre as condições de sobrevivência material e o crescimento populacional. Isso todo mundo já deve ter ouvido alguma vez na vida. Enquanto a população cresce de maneira geométrica, as condições de sobrevivência se processam de forma aritmética. Ou seja, a população cresce 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, assim vai. Enquanto que as condições materiais são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Quer dizer, então vai sempre existir um descompasso entre o número da população e a condição material de sobrevivência, segundo o argumento de Malthus, tá? Não estou aqui dizendo se é verdade. Isso aí é o argumento dele e muita gente que acredita até hoje nisso. Desculpe, o crescimento populacional. Malthus também apresentou soluções para esse dilema. Como a fome é uma variável independente nessa estatística da história humana, a possibilidade de guerras oriundas disso é também uma constante. E a saída que encontrou foi, de certo modo, revolucionária. Cabe aos governos educar a população mais carente sobre suas vicissitudes, como forma de acalmar ânimos que agem ao contrário. Em outras palavras, como a fome é uma constante e a cólera que causa resvala muito mais nas classes baixas, educando-se o segmento populacional envolvido para suportar essa condição, o problema seria resolvido. E foi com Malthus que surgiu a ideia embrionária da escola pública. É curioso aqui, isso pouca gente se dá conta, mas a questão é a seguinte. Segundo o argumento de Robert Malthus, eu tenho então uma situação em que sempre a população vai ser maior do que as condições materiais para ela sobreviver. Condições materiais, entenda, produção de comida, casa, mínima condição digna de vida. 2. Então, se isso é real, então a fome ela sempre vai existir. Ou seja, não há o que fazer. Eu posso controlar o problema da fome, mas acabar com a fome é algo inevitável, é impossível, desculpe, segundo Robert Malthus, vamos deixar claro aqui. E aí ele fala, bom, se isso acontece, ao mesmo tempo as pessoas não têm noção disso. E o que ocorre então como desdobramento do problema da fome? As revoltas. Sabe? As pessoas vão se revoltar naturalmente, vão achar que aquilo não é aceitável, não pode ser aceitado. E aí o que diz o Malthus? Essa é revolucionária a ideia, mas vamos colocar que não seja uma revolução positiva não, tá? É uma revolução bem mesquinha, digamos de passagem, tá? Se a gente parar para pensar. Ele fala, vamos então educar essa sociedade, principalmente os mais pobres, para que eles entendam que a sua pobreza é inevitável.
É aí que surge a escola pública. Olha que loucura, tá? Percebam o nível no mínimo absurdo, mas é bem real isso. A escola pública surge para fazer com que as pessoas fiquem acomodadas na sua miséria. É simplesmente isso, tá? Lógico, se a escola pública depois se transformou em outra coisa, é uma outra conversa, mas efetivamente a sua origem é essa. Reunindo as peças do quebra-cabeça, o ingresso no século XIX apenas viu o problema se radicalizar. Por um lado, a crescente luta dos segmentos sociais fez aumentar paulatinamente o demos, quer dizer, o povo político. Por outro, fez surgir uma batalha para que esse aumento fosse o mais restrito possível ou estivesse vinculado a uma espécie de benesse das classes mais favorecidas por intermédio dos governos. De qualquer modo, tornava-se necessária uma nova concepção dos grupos mais conservadores para que dominasse a última forma. Nesse sentido, um dos pensadores que mais contribuíram foi o francês Alexis de Tocqueville. Em 2 de seus livros mais famosos, A Democracia na América e Lembranças de 1848, Tocqueville lança as bases para uma solução conservadora diante de um mundo irreversivelmente liberal e, portanto, capaz de permitir a ascensão sob algum controle de diversas classes sociais. Para Tocqueville, a única solução possível seria perceber que as reivindicações das partes menos abastadas da sociedade poderiam e deveriam ser vistas segundo a lógica dos direitos das minorias. Conforme eu disse agora há pouco, é aí que surge essa ideia, tá? Assim, mesmo com a expansão do demos e a inclusão de novos membros no universo dos direitos políticos, inevitavelmente partes do mundo social seriam excluídas, visto que haveria uma tendência global à sobreposição das maiorias em detrimento das minorias. Utilizando a lógica de Madison, o autor francês defendia que o Estado, pelo poder legislativo, poderia se antecipar e garantir certas demandas, evitando dessa forma uma explosão de lutas e talvez uma guerra civil. A democracia contemporânea, afirma Tocqueville, caracteriza-se pela criação de novas necessidades de bens materiais, o que somente é possível se existir mobilidade social, novas pessoas ganhando mais, comprando mais, etc. A grande questão aqui é o seguinte, é pensar que a percepção de Tocqueville a partir do argumento de Madison é que, olha só, ao invés de entrarmos numa discussão simplesmente de pensar nas demandas e tal, por que não pensar que a própria democracia agora ela é outra coisa? Porque, diga-se de passagem, desde a Grécia Antiga havia aquela decisão, olha, a maioria escolheu, está escolhido. Então a democracia seria o tempo todo a decisão, a escolha da maioria. Quando vem Tocqueville, passado por todas essas discussões, tá? O que Tocqueville propõe é o seguinte: a democracia ela deve mudar o seu significado. Ao invés de ser a garantia do direito das minorias, ela deve ser a garantia do direito das minorias. Aí é que está. Ou seja, não há dúvida que a maioria decide as coisas. Ok, eu respeito a decisão da maioria. Porém, eu não posso fazer com que essa decisão dessa maioria ela anule o direito das minorias. Então, a nova definição de democracia deveria ser, ao contrário daquilo que sempre se pregou, a garantia dos direitos das minorias. Sem dúvida, a solução tocquevilliana conquistou diversos seguidores mundo afora e chegou ao século XX como bandeira de diversos movimentos políticos. Porém, o quebra-cabeça não estava resolvido, porque os ideais russonianos de igualdade jamais foram abandonados, assim como as alternativas apresentadas por Madison e Malthus também não foram esquecidas. Ao contrário, percebe-se que o final do século XX e o ingresso do século XXI produziram um modelo que procura reunir todos esses fatores. O direito das minorias garantido pelo sistema de cotas, o entendimento da escola para todos, um tanto distante de sua proposta original, é claro, mas um fator crucial para a produção de uma possível igualdade e, por fim, a ação das instituições políticas judicializando conflitos
e evitando conservadoramente ou não problemas maiores. É evidente que tais ideias, para se concretizarem, necessitam de fórmulas que devem ser colocadas na prática. Ou seja, em termos contemporâneos no mundo, a ideia de democracia, então, ela tenta, de maneira meio rocambolesca, reunir todos esses elementos. Ou seja, eu admito que a ideia de desigualdade ela é latente, não há muito, eu posso combatê-la a partir de certos princípios, mas com muitas limitações, de um lado. Do outro lado, eu posso pensar que essa democracia ela deva não mais ser aquilo como a defesa da maioria simplesmente, mas sim garantir os direitos das minorias. Por outro lado, criar outras instituições que sejam de acesso a todos, aí aquela escola pública que começa para aplacar a revolta da fome, passa a ser algo que para educar aí sim todos os segmentos da sociedade, indistintamente se sejam pobres ou ricos. Então a escola pública é uma escola para todos. A ideia do voto universal, sabe? Então, quer dizer, esses elementos todos que vão chegar no século XX e principalmente no século XXI, demonstram claramente como essa coisa funcionou. Quer dizer, a gente chega, é quase que uma reunião de todos esses elementos. A gente para essa videoaula por aqui com essa primeira parte do texto, mas ainda temos uma segunda parte. Até a nossa próxima videoaula.